Vamos falar sobre Vasco. Lúcio Barbosa esteve na CBF, falou de vários assuntos envolvendo o Vasco da Gama. Vamos falar também de um cria que foi anunciado como reforço de um time que vai disputar a Série B. Vamos falar também de um jogador que esteve até um ano passado no Vasco, que também vai disputar a Série B. Também de um nome especulado que, segundo o empresário dele, o Vasco sequer procurou. E também de um joia do futebol uruguaio, que o Vasco terá uma reunião com o clube desse atleta, que pode vir a ser reforço do Vasco em 2024. Mas, Thiago, o Vasco esgotou o número de estrangeiros. Tá bom, vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E o time principal se encontra em Punta Cana, no Uruguai, onde vai disputar 2 amistosos, é um torneio amistoso. E depois retorna com o time principal para a sequência do Campeonato Carioca. Os primeiros jogos do Cariocão vai ser uma mescla, né, de jogadores profissionais que no momento não fizeram parte dessa viagem para o Uruguai e meninos que ou estouraram a idade do time sub-20 ou com essa necessidade não foram relacionados pela Copinha. Aliás, a Copinha, parabéns aos garotos que venceram Portugal ontem por 2-0 naquela correria da coletiva do Lúcio Barbosa. A gente nem comentou sobre o jogo. E um time de basquete que fez um grande jogo contra o nosso maior rival, mas por erros gritantes da arbitragem não venceu o jogo. Mas um time que tem meses de existência no time de basquete, e o Flamengo já está com 4 anos disputando o nosso basquete Brasil, inclusive já foram campeões, e o Vasco estará nas primeiras posições, e tudo leva a crer que o Gigante da Colina vai se classificar para as disputas finais na NBB. Bom, e hoje o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o Edinaldo Rodrigues, que voltou a poder uma bagunça, né, na CBF, foi a Justiça se metendo, que tiraram o Edinaldo Rodrigues do poder. Depois a própria Justiça, através do STF, recolocou o Edinaldo de novo ao poder, e foi uma bagunça enorme. Eu acho que ilustra bem a vergonha que a seleção brasileira se encontra, né? Mas é uma coisa para um canal mais neutro. Mas, bem, e desde quando voltou ao poder, primeiro hoje o presidente da CBF chamou as federações para discutir o futuro do futebol brasileiro, pelo menos quando ele estiver no poder, e hoje chamaram os clubes. E quem representou o Vasco foi o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, reuniu todos os clubes da Série A e Série B, e depois da reunião eles já atenderam a imprensa, e o Lúcio falou sobre as propostas que o Vasco apresentou à CBF, principalmente envolvendo as categorias de base. Veja. Reunião importante, o presidente Edinaldo chamou todos os clubes e federações aqui, das Série A e B. Acho que é importante a gente debater os itens que sejam importantes para todos os clubes, para o Brasil e para as federações. Então foi uma boa reunião. Também falou sobre a Liga, né? Está tendo uma guerra de ligas para 2025. Ainda não chegaram a um denominador comum de uma liga única. E o Lúcio Barbosa falou do sentimento do Vasco sobre esse assunto. Veja. Nós trouxemos um assunto sobre a base, que acho que é importante, não só nós, mas como outros clubes trouxeram. Então é importante a gente desenvolver mais a base do Brasil. Nós desenvolvemos muitos talentos aqui que a gente perde muito cedo para a Europa. Então a gente trouxe isso para a pauta da reunião de hoje.
Também foi questionado sobre a TV aberta. No momento, o Vasco, como mandante, não terá jogo na TV aberta, terá porque a dupla Fla-Flu, por exemplo, tem acertado com a Band, né? Mas fora a dupla Fla-Flu, pode ser que nem transmitam os jogos quando o Vasco não for mandante, desculpe. E mas como mandante, o Vasco só tem jogo para ser transmitido, que eles acertaram com a Casa TV. E quem não gosta de ver jogo pela internet, porque a internet da pessoa trava demais, né? Ou o YouTube no PC ou no celular da pessoa trava, seja como for que gosta de assistir na TV, no momento o Vasco como mandante não tem acertado. E o Lúcio Barbosa falou que ainda antes do Carioca começar terá novidades sobre isso. Sobre isso. Foi trazido sim esse assunto para a pauta da reunião. Eu acho que é importante ter uma liga única no Brasil, que novamente a gente valoriza, a gente tem um produto super valorizado no Brasil já, mas tem que valorizar ainda mais, para a gente fazer frente aos outros clubes. Eu acho que é importante ter uma liga única, sim. Também falou sobre o Luca Aureliano, que não quer ficar no futebol brasileiro. Ele, na verdade, veio para o Vasco, saiu da Argentina, no seu país natal, contra a sua vontade, já que o Vélez precisava de dinheiro, e ele pediu para ser negociado, e o Lúcio Barbosa falou sobre esse aspecto. Veja. Acho que é importante para reunir o grupo novamente, depois das férias, depois dessa pausa de um mês, treinar juntos, fazer alguns jogos importantes para esse treinamento, e depois já voltar para o Campeonato Carioca para a gente disputar o Campeonato Carioca. A situação. Detalhe que o Cruzeiro, né? Vocês viram que o Lúcio Barbosa falou, o Cruzeiro do Ronaldo está tentando, segundo a imprensa mineira, e convenceu o Aureliano a ficar no futebol brasileiro. Só que o argentino está irredutível, quer voltar para o seu país natal. Ele é muito novinho, acho que ele não tem ainda a estrutura, ficar longe da mãe, longe do pai, longe das irmãs. Nas festas de fim de ano ele tirou muita foto com as irmãs dele. E da namorada que ele terminou recentemente, não sei se ele está com esperança de voltar à relação, seja como for. E ele não quer ficar no futebol brasileiro, disse para o Emiliano que não se adaptou ao futebol brasileiro. Só que o Vasco pagou 20 milhões pelo atleta. E o Vasco está tentando ver um jeito que deixe o atleta feliz, mas que o Vasco também não tome prejuízo. Vamos aguardar para ver, e mais um empréstimo com obrigatoriedade de compra, caso o jogador chegue uma meta lá na Argentina, não está descartado. Mas vamos aguardar para ver como que vai ficar a novela Luca Aureliano. Bom, e um reforço entre aspas, que está sendo muito ventilado, mas ainda não tem nada acertado, é o Luciano Rodrigues, do Liverpool, do Uruguai. E o Lúcio Barbosa foi questionado sobre o atleta. Veja que ele respondeu. Eu acho que ele está conversando com o Emiliano e está conversando com o Alexandre. Acho que a gente vai achar a melhor solução possível para o Arejano e para o Vasco. Só um detalhe desse assunto do Luciano Rodrigues, é que o Vasco terá uma reunião amanhã com o Liverpool. E pode ser que a negociação seja concretizada ou não, mas vale lembrar que os uruguaios querem de 12 a 15 milhões de euros pelo jogador. A 77 já deu ok pela negociação,
nós vamos ver como que será essa questão do Luciano. Mas, Thiago, o Vasco já tem 7 estrangeiros. E agora? Bom, se a negociação for concretizada, e você sabe que o Orelhano está de saída, vai abrir espaço para um estrangeiro, e não é descartado depois que o Vasco negocie mais 1 ou 2 estrangeiros, como o Manuel Capasso, que vai disputar os primeiros jogos do Carioca, não viajou para o Uruguai, ou o Puma Rodrigues também, que talvez o Paulo Henrique, que terminou um brasileiro em alta, né? Embora o Ramon Dias recuperou os 2 laterais, o Puma no Carioca começou bem, depois teve uma queda muito grande, com o Maurício Barbieri, mas com o Ramon Dias recuperou, inclusive fazendo 2 gols de 2 jogos consecutivos, um golaço contra o Cruzeiro e um gol de cabeça contra o Corinthians. Ele ia até começar contra o Bragantino, mas sentiu uma fiscada, eu não lembro quem, e o Paulo Henrique também, que estava bem, fazendo o gol da vitória contra o Botafogo. Começou jogando e fez o cruzamento do gol da salvação, que foi do Serginho. Então, pode ser que para o Puma não perder muito espaço na seleção uruguaia, ele queira sair depois, mas vamos aguardar para ver como que fica. Mas, de qualquer forma, o Orelhano está de saída, vai abrir uma vaga para o estrangeiro. E o Lúcio Barbosa falou também dos aportes. Vocês sabem que todo ano os aportes estão previstos para setembro. Só que a janela é de janeiro, março, junho a agosto, certo? E não faz sentido nos aportes em setembro quando a janela está fechada. E o Lúcio falou sobre esse aspecto, não descartou de antecipações vindo da C7 acontecer, veja. A gente tem a vaga em aberto, sim, a gente vai trazer um diretor comercial. Os assuntos não ficaram parados, a gente vai ter algumas novidades em breve sobre direitos de transmissão, direitos de placas e outros contratos comerciais que a gente está discutindo. Esse é um ano importante para o Vasco, que a gente vai abrir alguns espaços na camisa, então é muito importante. E a gente conta muito com a diretoria comercial da 777, que nos ajuda nesses assuntos. E a gente tem falado 2, 3 vezes por semana sobre esses assuntos comerciais com a equipe, tem uma reestruturação na equipe como um todo, e a gente está trazendo esse novo diretor comercial que a gente espera que comece em breve. Também falou sobre a reforma do CT e disse que, inclusive, quando o Ramon Dias e o time principal chegar, voltar de Ponta Cana, chegar ao Rio de Janeiro, vai encontrar novidades no CT, veja. A gente conversa sim sobre esse assunto, como a gente conversava no ano passado, e assim como aconteceu no ano passado de termos uma antecipação, é possível esse ano também. Também falou sobre a reforma de São Januário, inclusive os torcedores vão encontrar a arquibancada com pintura nova e muitas outras reformas em São Januário, veja. São Januário a gente faz a manutenção, como previsto no contrato, e a gente tem começado novamente essas manutenções. Então, se vocês forem lá agora, estamos repintando a arquibancada como um todo e a gente está fazendo as outras manutenções pontuais. Que seja um ano, né, de glórias para o Gigante da Colina, a torcida mereça. Eu só não coloquei, quando ele foi questionado sobre que ele acha que o Vasco vai... Qual é a meta do Vasco em 2024? Porque ele foi bem vago. Falou apenas que quer competir, mas tudo bem. E hoje o Curitiba anunciou a contratação do Figueiredo. Ele chega ao Coxa Branca para o empréstimo junto ao Vasco até o fim da temporada com passe fixado, e caso depois o
no fim do vínculo, se o Curitiba quiser ficar com o Figueiredo, terá que comprar junto ao Vasco. Boa sorte ao Figueiredo, né, que ele terá uma missão, assim como até o ano passado foi companheiro dele de Vasco, o Riquelme, só que o Riquelme acertou com o Sport, mas eles terão a mesmo objetivo de levantar seus respectivos clubes, voltar à elite do futebol brasileiro para a Série A. E no Curitiba, o Figueiredo vai encontrar o André, né, que era do Vasco, era companheiro dele na divisão de base. E ainda, não sei se nessa hora o Bruno Gomes acertou ou não com Fortaleza, mas se melou a transação, é mais umas companheiros de divisão de base que o Figueiredo vai encontrar lá. Seja como for, boa sorte ao Figueiredo. É um garoto que eu gosto muito, tem um chute muito potente de fora da área, mas com o Ramon Dias não teve muito espaço. É natural que ele queira mudar de áreas, onde ele possa jogar com mais frequência. Boa sorte ao Figueiredo. E também o Gabriel Dias, que estava até o ano passado, a Vasco foi anunciado como reforço do Avaí, também vai disputar a Série B, também terá como objetivo de levar o Avaí à elite do futebol brasileiro. É um cara trabalhador, infelizmente nos tempos dele Vasco, sofreu um azar de ter uma lesão séria, ficou 1 ano e meio só se tratando. Quando voltou contra o Atlético Mineiro, no retorno, sentiu a lesão de novo, mas de maneira menos grave, tanto que ele voltou depois de ficar relacionado pelo Ramon Dias, mas não voltou a ser colocado em campo. Mas é um cara batalhador, então torço por ele. Boa sorte ao Gabriel Dias, lá no Avaí, onde a gente vai disputar o Campeonato Catarinense, né, a Copa do Brasil, se não me engano, o Avaí está classificado à Copa do Brasil, e a Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje foi ventilado a possível... quando a janela está aberta, parece que usam a torto direito o nome do Vasco para ventilar alguém. Dessa vez foi o David Terence, né, que é um desejo antigo da torcida do Vasco, da diretoria do Vasco. Ano passado esteve... O nome dele foi ventilado também na janela do ano passado, só que o Atlético Paranaense, que era o dono de direito do atleta, ano passado disse que o Vasco sequer procurou, e depois ele foi vendido ao Pachuca do México. Só que o técnico de lá não gosta do uruguaio, ele era uruguaio, mas ele quer voltar ao futebol brasileiro. Entre as moedas da América do Sul, o real é mais forte, então ele quer voltar ao futebol brasileiro. E o Flávio, que é o empresário dele, disse que 2 clubes brasileiros procuraram ele para saber como falar, sondaram valores, mas desses clubes não é o Vasco. Entre os clubes está o Atlético Paranaense, o Palmeiras, mas é uma coisa ainda inicial, nem houve proposta oficial, mas não é o Vasco até o momento que procurou o David Terence. Bom, eu não sei porque quando há um atleta disponível no mercado, acho que às vezes com tentativa de valorizar o atleta, principalmente quando ele for gringo. Mas no momento o Vasco não sequer procurou ele. Eu também procurei o Alexandre Matos, se há interesse, até o momento ele sequer respondeu. Mas, julgando pela 77,
é um jogador de 29 anos, eu acho que não faz de perfil da 77. Então acho difícil, a não ser que o Alexandre Marcos, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense, convença os americanos, que eu acho difícil isso acontecer, né? Então, é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno. E aí, amanhã eu acho que vai ser agitado devido a essa reunião que o Vasco terá com o Liverpool pelo Luciano Rodrigues. Até mais.